Olá, você que nos assiste, estamos dando início a mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje iremos ter uma entrevista muito especial, muito importante, sobre prerrogativas da advocacia, principalmente aqui na nossa região, com o doutor Darwin Salles. Lembrando que o programa Cidadania é uma parceria da TV Câmara com o Instituto Novo Eleitoral. Já vai aí no seu YouTube, no seu Instagram e segue as redes sociais, tanto da TV Câmara quanto do Instituto Novo Eleitoral. Digita lá no YouTube, no Instagram, @TV Câmara, Programa Cidadania, Instituto Novo Eleitoral. Lembrando que neste ano de 2022, ano de eleições para presidente da República, para o Senado, o Instituto Novo Eleitoral está trazendo vários cursos, várias informações, vários artigos, várias palestras, para que você venha se informar e ser um cidadão mais consciente. Então, justamente o Instituto Novo Eleitoral que traz aí essas informações muito relevantes para você que quer se informar de uma maneira simples, fácil e objetiva. Lembrando que o nosso programa, aqui o programa Cidadania, vai ao ar toda quinta-feira, às 7 da noite, na TCM, na grade da TCM, no canal 23.2. O nosso programa de hoje teremos o doutor Darwin Salles, que é advogado, atua na área criminal e é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Mossoró, OAB Subseção Mossoró. Iremos falar sobre vários temas muito relevantes, temas polêmicos, atuais, que estão na mídia hoje, que gera muita dúvida para a população. O nosso entrevistado é mestrando em Ciências Criminais e atuante, é um advogado militante na área do direito criminal. Então, vamos falar sobre direito das mulheres, direito das advogadas, da nova alteração legislativa que trouxe várias informações relevantes a respeito do Estatuto da Advocacia. E isso impacta diretamente em você que é cidadão, porque o advogado, quando está exercendo a sua função, quando está exercendo o seu mistério, ele está tratando do direito do cidadão. Então, quando essas prerrogativas são violadas, é o cidadão, de forma indireta, que também está sendo violado. Então, no próximo bloco, você não sai daí, é só o tempo de tomar uma água, já vamos dar início à nossa entrevista com o doutor Darwin Salles, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Subseção Mossoró. Programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. No próximo bloco, já a entrevista com o doutor Darwin. Às vezes, o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Já estamos de volta com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, e já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, doutor Darwin Salles, ele que é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Mossoró, OAB Subseção Mossoró, e vamos a partir de agora falar de vários temas muito interessantes. Eu já vou começar aqui com ele com a primeira pergunta, dando boas-vindas e começando com a primeira pergunta, doutor Darwin. O senhor é presidente da Comissão de Prerrogativas, uma das que, julgo eu, uma das mais importantes no cenário da OAB. Então, doutor Darwin, explica aí para quem está assistindo em casa, o que seriam essas prerrogativas, o que seria a Comissão de Prerrogativas da OAB? As prerrogativas dos advogados são a garantia de que o advogado vai exercer o seu trabalho em plenitude. É a garantia de que o advogado vai exercer a sua atividade sem nenhum tipo de empecilho ou problema que venha, que seja por parte do poder público, da segurança pública, de magistrados. Então, o nosso trabalho é pautado em resguardar os advogados para qualquer tipo de problema, arbitrariedade, impedimento que possa surgir durante o seu trabalho
É importante frisar que tem que ser no exercício da advocacia. E diante disso, nós trabalhamos para coibir, representar ou se insurgir contra qualquer tipo de autoridade ou órgão que possa querer barrar o direito ou tolher a atividade da advocacia. É como se dá assim, o trabalho em si, o trabalho prático da comissão? A demanda é alta? Como é que se dá as denúncias? Quais são os canais de comunicação? Hoje nós contamos com 33 membros, é um número até alto para a demanda que nós temos, mas diante de tudo, toda semana nós temos problemas, porque a advocacia está um pouco maculada, ela está um pouco sofrida no sentido do trabalho, porque às vezes as autoridades não entendem, não conhecem os direitos e garantias dos advogados. Então nós precisamos resgatar o brio da advocacia, nós precisamos fazer um trabalho enérgico para que não só a sociedade, mas como as autoridades conheçam o exercício da advocacia e saber também que ela tem que ser exercida em plenitude. Inclusive tivemos uma alteração agora na lei para, mais uma vez, reforçar e resguardar o nosso estatuto. A gente sabe que a advocacia ela tem várias áreas, tem área civil, área criminal, área tributária. Então, assim, qual a área de maior demanda das comissões, né? A área que tem mais problemas relacionados aí a prerrogativas? Em relação à prerrogativa, nós temos um grande problema no âmbito criminal, diante de delegacias, diante de fóruns, diante de autoridades que sejam nesse sentido. Por quê? Porque é onde há um enfrentamento do advogado diretamente com o ato. Via de regra, em um processo civil, a gente junta documentos para poder ingressar com a ação. É diferente do procedimento penal. No procedimento penal, existe um flagrante. Diante desse flagrante, o advogado se direciona até a delegacia e lá inicia um certo problema, porque os policiais, em algumas situações, não é questão de ser regra, mas em exceção, acham que existe uma rivalidade entre a advocacia e a polícia, mas isso não, de fato, a gente tenta quebrar essa estrutura, porque o advogado ele está ali para cooperar com o trabalho e acompanhar e assistir o seu cliente dentro da sua garantia constitucional. Aqui em Mossoró, o senhor acha que tem alguma restrição, é muita problemática relacionada, de um ponto específico, acesso a inquéritos policiais nas delegacias, ou aqui em Mossoró está tranquilo, ou na região como um todo? Em Mossoró nós tivemos um problema agora recente, inclusive na Polícia Federal, tendo em vista que existe uma instrução normativa, a Instrução Normativa 48 da instituição, que é da Superintendência da Polícia Federal, que diz que o delegado tem em seu ato discricionário a possibilidade de, no prazo de 48 horas após o requerimento, entregar qualquer inquérito, dar acesso ao advogado a inquérito ou documento. Isso vai contra não só o nosso estatuto, mas assim como a súmula 14 do STF, que diz que o advogado ele deve ter acesso imediato com ou sem procuração. Como é que seria? Com procuração, você tem que apresentar em processos que exigem segredo de justiça. O advogado tem que apresentar uma procuração para ter acesso, mas via de regra, o advogado é para ter amplo, total e irrestrito acesso a autos, mesmo sem procuração. Até porque, doutor, às vezes, até para você saber se vai trabalhar no processo, analisar os autos, você vai ter que ter acesso ao inquérito policial. Então, como é que você vai dizer ao cliente, dar ali uma informação, um parecer, se você não tem acesso ao trabalho que você vai exercer? É isso? Justamente. Esse é o diferencial do processo penal. Porque quando acontece uma situação de flagrância ou um procedimento que está ocorrendo ou o seu cliente está sendo investigado, o que acontece? Por sua característica, o inquérito policial ele é um procedimento sigiloso. Existe uma diferença entre sigilo e segredo. Sigilo faz parte do procedimento do processo inquisitorial, que seja o inquérito policial. E segredo de justiça é quando requer uma estrutura mais, que diga, mais escondida, né, da situação da população. Via de regra, o processo é público. Não é qualquer cidadão que vai lá e vai ter acesso, né? Quem está indo lá seria um advogado, né? Via de regra, o processo civil, o penal, ele é público. Mas o inquérito policial, ele requer o sigilo porque existem certas demandas que a polícia tem que se resguardar para poder acompanhar e criar meios de investigação.
É isso aí, é um tema muito, muito polêmico, muito específico, porque tem uma norma federal que está indo de encontro a uma portaria, né, da Polícia Federal. Recentemente tivemos aqui, até trouxe aqui o nome da lei, a Lei 14.365 de 2022, e que trata das alterações do Estatuto da Advocacia. E eu quero que você repasse para quem está em casa quais foram as mudanças significativas do Estatuto da Advocacia, o que traz de melhoria para a população de uma forma geral, já que o advogado representando ali o seu cliente também está representando a sociedade. Essa é uma lei que vai ratificar praticamente o Estatuto e alterar algumas leis. Tivemos aí 10 vetos do presidente da República. Esses vetos a gente acredita que seja uma derrota para a advocacia, mas ainda passará pela análise. Você acha que é veto político ou veto... Sua opinião? Acredito que seja de início um veto político, porque houve um problema, né, institucional entre a OAB e a Presidência da República. É uma coisa que não pode acontecer. A OAB ela tem que ser um órgão à parte, mas esses vetos causam um prejuízo inenarrável, mas que ainda existe a possibilidade de ser feita a reanálise e a gente conseguir retirar esses vetos e que passem, pelo menos aí algumas das leis que foram retiradas, mas que de uma análise geral, existe uma vitória para a advocacia, porque essa lei ela inseriu novos instrumentos, inclusive ampliou a questão da lei que garante nossas prerrogativas, que hoje é crime. Violar a prerrogativa do advogado hoje é crime, a partir desse último pacote anticrime que a gente teve. No caso, essa lei ela alterou tanto o Estatuto, quanto o Código de Processo Penal, quanto outras leis, como abuso de autoridade, é isso? Isso, amplamente, ela veio aí estruturada para trazer tanta segurança para o advogado, como modificar alguns tipos de procedimentos. Vou dar um exemplo aqui, o exemplo seria, via de regra, os procedimentos penais e criminais, eles não cessavam o prazo, mas hoje, inclusive nessa lei, foi inserido que existe um período chamado período festivo, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, e no procedimento penal, nessa estrutura, os prazos continuariam correndo. Nascível pausava aí no criminal, no civil e nos demais. Sim. Pausava e no criminal não tinha pausa. Você tinha que estar trabalhando aí, continuava trabalhando no advogado criminalista dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. E aí a gente vai ter o quê? Foi inserida essa estrutura do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro para processo de réu solto. Porém, processos de réu preso, o prazo... Porque a urgência é maior. A urgência é maior. Existe a urgência realmente de se trabalhar nesses processos, apesar de que existe um recesso, todo o fórum vai trabalhar de plantão e não vai mudar basicamente nada na estrutura do processo do seu cliente. Certo. Com relação a essas novas mudanças aí, a gente está vendo, depois das audiências virtuais, muitos vídeos viralizando de situações que antigamente ocorriam sem estar gravado ali para o grande público ter acesso e hoje estão tendo. O que o senhor acha desses vídeos, dessas audiências, dessas quebras de prerrogativas que estão aí viralizando, que a população está tomando conhecimento? Eu considero mais do que uma vitória para a advocacia. Inclusive a OAB ela fez uma solicitação ao CNJ que todas as audiências fossem gravadas. Todas, sem exceção. Por quê? Porque muitas vezes ficava só a palavra do advogado contra a palavra do juiz e os servidores que ali estavam. E quando você tem uma estrutura dessa, o advogado ele se torna parte praticamente hipossuficiente. Fica ele contra toda uma estrutura judiciária. E hoje, com a gravação das audiências, quando acontece qualquer tipo de arbitrariedade, de impedimento, de violação de prerrogativa, porque a atividade da advocacia em si, ela não tem equiparação hierárquica. Existe uma plenitude de hierarquia entre advogado, juiz, promotor. Inclusive, isso foi inserido na lei, porque a lei falava que não existe hierarquia entre advogados, juízes e promotores. E agora se ampliou para todos os servidores e delegados, inclusive. Então, essa lei veio aí ampliar a nossa estrutura para que resguardasse a advocacia. E voltando para a questão
da gravação das audiências, nós temos aí vários flagrantes. Vamos só deixar esse tema para o próximo bloco, né, um tema muito importante, e a gente vai fazer aqui uma pausa rápida para você tomar uma água e a gente já volta com o nosso programa Cidadania. Olá, passageiros! Vocês já ouviram falar da peste suína africana? Uma doença muito contagiosa para nós, suínos, e que pode levar à morte. Ela é causada por um vírus que não faz mal aos humanos, mas que é transmitido aos animais por meio de alimentos, objetos e roupas contaminadas. Por isso, a gente conta com a sua ajuda. Não traga produtos de origem suína de outros países. Peste suína africana. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O governo federal, através do Ministério da Cidadania, está disponibilizando mais um canal de atendimento para as famílias em situação de vulnerabilidade no país. É o aplicativo do Cadastro Único. Agora, na palma da sua mão, você poderá acompanhar sua situação, verificar os benefícios que recebe, atualizar informações e acompanhar oportunidades. Tudo isso de maneira simples e rápida. Mas lembre-se, o cadastro de sua família tem que estar sempre atualizado. Ao acessar o aplicativo do Cadastro Único, você poderá consultar seus dados cadastrais, conseguir o comprovante de cadastro e acompanhar os benefícios recebidos por sua família. Com o aplicativo, você poderá receber notificações e informativos muito importantes. E não é só isso! Você também poderá atualizar o cadastro por meio da confirmação dos dados já cadastrados. Ainda não faz parte do Cadastro Único? Com o novo aplicativo, você poderá realizar o seu pré-cadastramento e passar pelo processo de avaliação complementar. Confira no aplicativo o mapa dos pontos mais próximos de você. Tudo isso para facilitar o seu acesso ao Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Baixe agora o aplicativo do Cadastro Único, disponível nas plataformas Android e iOS. Para mais informações, acesse o site www.gov.br/CadÚnico. Já estamos de volta com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje estamos conversando com o doutor Darwin Salles, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Subseção Mossoró. Estávamos falando sobre as audiências virtuais, esses vídeos que estão sendo compartilhados, algumas quebras de prerrogativas, algumas situações que a gente antigamente não tinha, a grande população não tinha acesso. O doutor estava falando sobre a importância dessas audiências virtuais hoje para a advocacia, né? E a gente teve que dar uma parada, mas já vamos continuar agora. Como eu vinha falando, é uma vitória para a advocacia, uma segurança para a advocacia, para a população, porque às vezes esse tipo de qualquer violação não acontecia só com o advogado, mas também com as partes. O juiz, via de regra, intimidava as partes. Né? Em situações, vamos supor, no âmbito trabalhista, acontece muito, a gente recebe muita reclamação de juízes que às vezes gritam as partes, que tentam ali coagir para fechar acordo ou não. Então, assim, com essa gravação, é muito importante porque vai existir aí meios de prova para que, se você precisar representar um magistrado, um servidor, mostrar algum tipo de arbitrariedade. Então a gente vive hoje com uma segurança maior. Inclusive a OAB fez a solicitação para o CNJ para se manter essas audiências, porque realmente nós temos aí vários casos que hoje estão aparecendo na mídia, inclusive sendo divulgados e processados, porque existe a segurança da gravação. Eu conheço diversos casos porque já chegou para a gente diversas denúncias. Falando nisso, como o advogado, seja numa delegacia, num fórum, enfim, como ele deve, num presídio, como ele deve se portar no momento em que ele tem a sua prerrogativa violada? Então, o que ele deve fazer, o que ele deve, como deve ser o procedimento perante a OAB e o local que ele se encontra? É de suma importância que o advogado tenha conhecimento de suas prerrogativas. Primeiro passo, ter o conhecimento, ter a informação, né? Ter a informação, conhecer o artigo 6º e o artigo 7º da nossa lei, do nosso estatuto, porque ali existem as garantias que o advogado tem para poder exercer o seu trabalho. É imprescindível que ele saiba que
ao momento que uma pessoa tenta coibir, tenta impedir, de, às vezes, de ter acesso ao cliente, ter acesso aos autos, ou ter acesso a um magistrado, primeiro ele tem que saber que é um direito dele. Porque o primeiro defensor das garantias dos advogados é ele mesmo. E o advogado não pode baixar a cabeça quando acontecer uma situação dessa. Mas, no caso de ele se dirigir até o local, fazer a solicitação e ser negado, ele informar das prerrogativas, nesse passo, ele pede o nome do servidor, do juiz, do promotor, do policial, liga para a comissão de prerrogativas, se for o caso, pega o telefone, grava mesmo a situação, porque ali ele vai estar assegurado para quando a gente for mover algum tipo de procedimento. Hoje nós fazemos representação criminal, fizemos inclusive contra um policial federal recente, que desabonou o trabalho de um advogado. Nós já fizemos contra um servidor público. Então, isso é importante, que o advogado tenha conhecimento do seu direito e que, quando for tolhido o seu direito ou a sua possibilidade de trabalhar, ligar para a comissão de prerrogativas, liga para o nosso disque de denúncia e, consequentemente, a comissão estará apta e pronta para poder fazer o socorro do advogado e buscar e participar de todos os atos. Doutor Darwin, recentemente tivemos 2 casos bem interessantes que eu gostaria que o senhor comentasse. O primeiro foi relacionado a uma advogada, ela era procuradora, advogada, foi agredida no seu ambiente de trabalho por um colega de trabalho. E a outra, recentemente, foi uma advogada negra que foi presa, dado voz de prisão a ela, pela Polícia Rodoviária Federal. E depois foi liberada, enfim. E eu queria que você comentasse essas situações, assim, a polícia pode prender o advogado no exercício da sua função? Essa questão das agressões, como é que a OAB vê essa situação da agressão da mulher advogada no exercício da sua função? É um caso lamentável, um caso triste. Inclusive, eu publiquei nas minhas redes sociais, fiz um vídeo sobre o assunto. Não se pode utilizar a violência de maneira alguma, nem contra homem e principalmente contra mulheres. Nessa situação, no exercício do trabalho, se a violência ou o ato praticado foi no exercício da profissão, há uma violação de prerrogativa. Diferentemente que se for uma questão pessoal. Então são 2 tipos de crime. Naquele momento o advogado não estaria cometendo nenhum crime, né, e não estaria em flagrante, mas de toda forma ele foi conduzido para a delegacia, no caso a advogada, foi conduzida à delegacia, algemada, né, no exercício da sua função, tanto que depois foi liberada, né? Então é uma situação bem complexa, né? Isso, inclusive é uma situação ultrajante. A OAB de Guarulhos, inclusive, fez um vídeo, a Comissão de Prerrogativas esteve de forma maciça para garantir e resguardar o direito dos advogados. Isso é muito importante, ver esse apoio da advocacia. Existe um vídeo, inclusive, na OAB de Guarulhos, de São Paulo, tinham mais de 30 advogados lá em frente à delegacia, fazendo a movimentação. O presidente foi lá, fez vídeo, os advogados foram liberados, viram que realmente os advogados não praticaram nenhum ato criminoso e que realmente pusesse o advogado para poder, em situação de flagrância, para poder ir até a delegacia. Então vai caber aí a autoridade competente, que seja a OAB de São Paulo, fazer representação criminal contra os policiais, não só por abuso de autoridade, também como violação de prerrogativas. E tivemos uma vitória muito grande com essa alteração da lei, porque antes você violar a prerrogativa do advogado era um crime que tinha pena de 3 meses a 1 ano. Hoje, com a alteração da lei, houve o aumento de 1 ano até 4. Então já existe uma situação de detenção, se for em situação de flagrância, do agente ou do servidor que realmente venha a violar nossas prerrogativas. É muito importante, doutor, que a advogada é advogado em todo canto, né? Em todos os estados você é advogado, mas como a OAB está trabalhando para se conectar às outras OABs, digamos, nós estamos aqui em Mossoró, subseção Mossoró. Temos a OAB Natal, né, na capital, e aí esses casos não foram aqui, mas que repercute em todo o Brasil. Então, o senhor acha importante essa conexão, abre aspas, OABs estaduais, subseções estarem conectadas para fortalecer a categoria e conseguir amenizar esse tipo de situação?
A nossa instituição é um corpo só. Porém, existem subdivisões para que realmente vá se regularizar e se orientar por estados e por subseções. Então, existe a importância sim do contato. Inclusive, eu fiz contato com o presidente da Prerrogativas da OAB Guarulhos, prestando nossa solidariedade, que é o mais importante, e dizendo que estamos à disposição para qualquer tipo de ato que isso venha acontecer. Porque com uma violação de prerrogativa não é um problema de um advogado, é um problema para a advocacia. Porque hoje pode ser aquele advogado, no outro dia pode ser outro e no final das contas pode ser a gente, pode ser você. Então, violação de prerrogativa é um problema da advocacia. E que a OAB tem que cuidar. A OAB é a instituição, né, que rege toda a advocacia. Então, precisa haver uma união, precisa haver um consenso e todos precisam se juntar para que realmente, quando haja um tipo ou uma atitude que venha violar o direito do advogado, o trabalho, que tome-se uma reação enérgica. Mediante essas alterações, né, tanto da lei de abuso de autoridade, quanto do Estatuto da Advocacia, desse trabalho que a OAB vem desenvolvendo, o senhor acha que está melhorando essa questão ou ainda está da mesma forma, né? Assim, o atendimento nas repartições públicas, seja no fórum, na delegacia, no presídio, ou o senhor acha que ainda está da mesma forma? Nós estamos, eu vou falar um pouco do nosso cenário atual, tá? Nós estamos em uma nova gestão, nós temos aí 7 meses de trabalho, temos uma comissão altamente enérgica, tivemos várias reuniões, na Polícia Federal, tivemos reunião nos fóruns, tivemos reunião nas cadeias. Acredito que com essa nossa nova gestão, nós estamos tendo um resultado mais do que satisfatório, apesar de existirem alguns problemas, não tem como sanar todos os problemas, vai existir problema em todo canto, mas estamos tendo um retorno e uma prestação de serviço mais ampla. Todos os dias nós recebemos problemas, todos os dias nós ligamos para tentar solucionar, e aí nós estamos tendo um retorno mais rápido. E isso é importante que a advocacia esteja acolhida. Acredito no nosso trabalho, acredito que a gente vá conseguir ter mais resultados e unir a advocacia, mostrar os direitos da advocacia. Inclusive, estamos preparando um curso de capacitação prerrogativa para ensinar os advogados quais são as medidas a serem tomadas. É isso até que eu ia perguntar, desculpa até cortar, se a comissão está desenvolvendo algum trabalho educativo, não só com os advogados, mas da comissão, né, mas com os outros advogados, com os escritórios de advocacia, se está fazendo reuniões com autoridades, entendeu? Nós tivemos algumas reuniões, tivemos inclusive com o corregedor da Justiça Federal, acredito que há duas semanas atrás, mas vamos ampliar, inclusive, a aproximação das instituições que há muito estavam distantes. Existia, em tempos ulteriores, uma certa distância entre a cadeia, entre a penitenciária, entre as delegacias da advocacia. Hoje a gente tenta aproximar. Tivemos reunião com a delegada-geral, a doutora Cristiane, para tentar ver quais são as demandas, o que é que a gente poderia melhorar. Uma reunião muito satisfatória. Tivemos reunião com a Polícia Federal, com o diretor do fórum, o doutor Brendo. Tivemos reunião também com os cartórios da cidade de Mossoró, para saber o que é que a gente poderia fazer para melhorar o atendimento da advocacia. E aí seguiremos com esse trabalho, inclusive com o curso de capacitação. E teremos que fazer um trabalho também para explicar a atualização dessa lei e a importância da garantia do trabalho e a harmonia entre todas as instituições para que realmente exista o bom desempenho das atividades. Doutor Davi, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, certo? Mas a gente agradece a sua disponibilidade, as suas informações e a gente deixa aberto aqui para que o senhor faça suas considerações finais, deixe uma mensagem que venha a melhorar todo o sistema de justiça, né? Então é muito comum o cidadão dizer, a justiça é lenta, a justiça não sei o quê, mas o que fazer para melhorar, para interligar ali os órgãos? Porque o interesse é um só, é resolver os problemas da população, né? Do cidadão que procura tanto através de um advogado, tanto através da justiça gratuita, tanto através de uma composição de acordo, enfim. Então, deixa aí uma mensagem para o nosso telespectador que está nos assistindo, que está com certeza gostando bastante do assunto. Eu costumo dizer que, às vezes, o advogado,
Ele é a última esperança do jurisdicionado, que seja do seu cliente. Nós tratamos de vida, liberdade, patrimônio, saúde. Existe uma amplitude da advocacia. E para isso, precisa haver uma preparação e um conhecimento e interligação entre as instituições. É preciso que os agentes públicos conheçam o estatuto, que é lei federal e inclusive foi ratificado. Então, como o advogado tem a necessidade e a garantia de exercer o seu trabalho de forma ampla e manter o Estado democrático de direito. Porque se o advogado ele tem o seu direito impedido, o que é o direito do advogado? É o direito ao trabalho, é o acesso, em não ser tolhido. Resolver da melhor forma possível, né? Justamente. Eu costumo dizer que o advogado é um resolvedor de problemas. Então, se ele, ao resolver um problema, ele está arrumando mais problemas, fica complicado, né? Fica, porque trava e que o prejuízo vai para o seu cliente ou para a sociedade. Existe uma campanha da OAB que diz: advogado respeitado, cidadão valorizado. Porque se o advogado ele consegue realizar o seu trabalho, suas atividades em plenitude, o direito do seu cliente está resguardado, a justiça está resguardada, a nossa Constituição está resguardada. Então é preciso que haja realmente e de fato o conhecimento dos agentes públicos, dos direitos dos advogados, para que exista a garantia ao Estado Democrático de Direito. Doutor Davi, a gente agradece, o assunto está muito interessante, a gente poderia passar aqui várias horas conversando, mas o nosso quadro aqui na nossa entrevista chegou ao fim. Este é o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. No próximo bloco teremos meu amigo Erval Sampaio com o quadro Em Pauta. O quadro Em Pauta, que vai trazer muita informação interessante para você. Daqui a pouco a gente volta. Às vezes o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A Polícia Militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Chegamos no quarto bloco e você teve aí uma entrevista muito bacana com o Dr. Darwin Salles, que tratou de vários temas relevantes, esses assuntos, se a polícia pode prender advogado, quais os direitos das mulheres referente à advocacia, relacionado a essa nova lei que acabamos de falar, que altera as prerrogativas da advocacia. E agora eu quero convidar o meu amigo Erval Sampaio com um quadro Em Pauta, com mais um tema muito importante. E no final a gente volta para falar com você. Amigos e amigas que acompanham nosso programa Cidadania, né? Que programa fantástico, levando todos os conhecimentos possíveis, as polêmicas sobre realmente os direitos da população. É muito importante que você conheça todos esses direitos e se torne na prática efetivamente um cidadão. E no seu quadro Em Pauta aqui comigo, Erval Sampaio, com saudade de você aí ao vivo nos estúdios da TV Câmara Mossoró, né, que eu parabenizo toda a direção por continuar realmente, né, fazendo esse programa, incentivando que haja essa comunicação com a própria sociedade. O povo verdadeiramente é quem deve conduzir, né, os destinos de uma Câmara Municipal. Mas vamos lá, pessoal. Nessa semana, nós vamos tocar em dois temas que estão, na minha ótica, devidamente interrelacionados, que eu acredito que muitas pessoas devem ter ouvido falar, não é? Nessa semana nós tivemos aí uma decisão, de certo modo, né, vamos dizer assim, não vou dizer inédita, né, mas uma decisão interessante, alvissareira, uma decisão polêmica, uma decisão que tem gerado muitas críticas, porque quando gera, né, não só relativo a essa temática das eleições, essa temática, né, do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, da questão das urnas eletrônicas, mas de certo modo dentro dessa polarização, né, dessa pauta
ideologizada, né, de um lado e de outro, essa polarização, eu particularmente acho ridícula, né, onde você se posiciona tecnicamente sobre um dado tema, mas você é conduzido a ser de um lado ou de outro. E nesse caso específico também nós temos essa linha devidamente polarizada. Eu me refiro a essa decisão da plataforma YouTube de retirar, né? Houve uma atualização, mais uma atualização com relação a essa preocupação em filtrar possíveis fake news, né? Isso parte não só de um acordo que foi feito com a Justiça Eleitoral para que, já para as eleições de 2022, mas de um modo geral, que essas plataformas se preocupem no chamado combate à desinformação. Então, o YouTube retirou vários vídeos, várias postagens, que no seu entender, claro que os critérios, aí é que é o problema que se discute, né? Retirou vários vídeos que diziam respeito à questão de desinformação com relação às urnas eletrônicas, ou seja, com relação àquelas ideias, vamos dizer, aquelas notícias, aquelas produções de vídeos, aquelas histórias, algumas sinceramente muito mal contadas, histórias realmente, algumas sim, mentirosas, algumas que não correspondem à mínima verdade, inclusive muitas teorias da conspiração, essa que é a verdade, sobre as urnas eletrônicas. Inclusive, né, destoando da principal verdade dessas urnas eletrônicas, como o aspecto de que elas têm sim auditorias inclusive da própria população, sofrem uma série de controle, inclusive controle de hackings, né? Você pode atestar que é 100%, na realidade 100% é complicado, né? E aí tem um tema totalmente relacionado com ela, né? Com essa notícia de que o YouTube faz isso, que foi mais uma oportunidade para que o Telegram, eu acho que o presidente Fachin, né, do Tribunal Superior Eleitoral, aproveitou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que não tinha nada a ver com a questão de possíveis fake news e de não ter contribuído, não ter participado daquele acordo com todas as plataformas, mas de qualquer maneira, né, tem a ver com aquele inquérito chamado das fake news. E aí convidou mais uma vez o Telegram para participar, né, para integrar aquela rede de plataformas no combate à desinformação. Então acabou se relacionando nessas notícias. E aí eu acho importante o seguinte, eu não queria entrar no mérito de algumas críticas que têm sido feitas, e uma delas eu não concordei, o exagero, em que pese eu gostar demais desse crítico específico, que eu me refiro ao jornalista, né? Eu gosto muito da maioria das críticas dele, que é o Caio Coppola. Inclusive ele fez um boletim ontem, né? Na Jovem Pan, ele tem agora um boletim bem interessante, e ele fez uma crítica assim, no sentido de generalizar e dizer que retirou tudo, quando na realidade possíveis críticas à própria urna eletrônica, agora não pode mais falar, a autoridade agora certificadora só porque é o STF, só porque é o Tribunal Superior Eleitoral, valida tudo e ninguém pode criticar. Olha, não foi assim não, tá? Não é dessa maneira não. Com certeza o que está sendo retirado pelo YouTube são aquelas teorias da conspiração, aquelas loucuras, inclusive mentiras mesmo, dizendo que evidentemente há todo tipo de fraude na urna eletrônica. A gente sabe que não é verdade. Então, amigo e amiga, realmente vá se informar, fique ligado na fake news, fique realmente ligado nessa linha de se informar bem, porque realmente se você entrar nessa era de desinformações para eleições, vai complicar. Um grande abraço e até o próximo programa. Obrigado, doutor Erval Sampaio, com mais uma excelente explanação aí sobre essas questões referentes ao direito de uma forma geral. A gente agradece a participação
tanto do doutor Erval quanto de você que nos assiste aqui no nosso programa Cidadania, que vai ao ar na TV Câmara em reprise e ao vivo na TCM, no canal 10 da TCM, no canal 23.2. Então, um grande abraço para você que ficou com a gente, fique com Deus e até o nosso programa Cidadania.